Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o quarto pedido do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os melhores intérpretes da Escritura são os santos. Estamos a investigar o pensamento dos principais, no tempo da patrística, dos padres da Igreja, os primeiros séculos da Igreja, o pensamento desses grandes intérpretes sobre o quarto pedido do Pai Nosso. E pela sexta vez, ainda estamos em Santo Agostinho, na sua monumental obra O Sermão da Montanha, onde ele comenta, versículo por versículo, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, o Sermão da Montanha. Ele faz belíssimas intuições, interpretações sobre esse quarto pedido. Continuemos na linha de continuidade do programa anterior, o pensamento de Santo Agostinho sobre o quarto pedido. Vamos ao texto. Assim como qualquer ser que em certo tempo se refaz com alimentos e em outro padece de fome, necessitamos todos os dias do pão para nos saciar a fome e restaurar as forças abatidas. Nosso corpo, enquanto estiver nesta vida, isto é, antes de sua transformação, tem necessidade de reparar com o alimento as energias perdidas no desgaste contínuo. Assim também nossa alma, por sofrer como que certa diminuição no amor de Deus, causada por efeito das afeições temporais, necessita restaurar-se com o alimento dos preceitos divinos. Dizemos, dá-nos hoje. A palavra hoje é empregada para expressar o tempo que nossa vida mortal dura. Pois, depois desta vida, seremos de tal modo saciados com o alimento espiritual por toda a eternidade, que esse pão não será mais chamado cotidiano. Lá não mais existirá esta modalidade do tempo que faz com que os dias se sucedam aos dias, levando-nos a dizer cada dia. Havemos de entender tudo isso conforme aquelas palavras do Salmo: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor. O apóstolo interpreta essas palavras na epístola aos Hebreus do seguinte modo: enquanto ainda se disser hoje, isto é, enquanto vivermos aqui na terra. Assim também se há de entender o dá-nos hoje. Contudo, se alguém quiser interpretar este pedido da oração dominical em relação ao alimento necessário para o corpo ou ao sacramento do corpo do Senhor, convém que admita juntamente todos os sentidos aqui explicados e reconheça que pedimos ao mesmo tempo o pão cotidiano necessário ao corpo, o sacramento visível e o pão invisível da palavra de Deus. Olha, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Aqui é uma opinião minha. Esse texto de Santo Agostinho eu acho o mais completo de todos os padres da Igreja. Repare a honestidade intelectual dele. Se você quiser interpretar desse sentido, eu não proíbo você. Se quiser interpretar aquele outro sentido, que também é bíblico, você não está proibido. E aquele outro, e nós já vimos que foram 5 sentidos. Mas ele, de uma sabedoria tremenda, diz, admita, juntamente, todos os sentidos aqui expostos. Que maravilha! Aí sim, aí nós temos um cristão que, tendo entendido que a palavra pão tem 5 significados, ao pedir ao Pai, dá-nos o pão, pede o pão nos 5 sentidos. Pão material, todas as necessidades, o pão consagrado, o pão da palavra de Deus, o pão da Eucaristia, o pão espiritual, Deus mesmo em pessoa, o Verbo, que é o pão da vida, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Os 5 sentidos. Eu acho que é a interpretação mais globalizante. O Sermão da Montanha, obra que eu recomendo que todos vocês leiam, versículo por versículo, de Mateus 5, 6 e 7. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui é bem explicadinho por Santo Agostinho.